mobilização efetiva em torno desse debate, né? Então, essas questões são questões importantes. A Silvia está colocando aqui uma questão, Marta, que se declarar, né, declarar-se indígena no IBGE pode beneficiar o indivíduo de alguma maneira, como a questão das cotas étnico-racial? Então, é importante essa pergunta da Silvia, Gívia, porque no IBGE a gente faz a estatística pública, a gente faz os grandes quantitativos. Mas você, Silvia, você, Giva, eu, Marta, se declarando para o IBGE, não nos garante acesso direto a nenhuma política pública, a nenhum benefício, seja a ter acesso ou a perder acesso. O IBGE, ele trabalha com um conjunto de informações das pessoas que são agregadas para um recorte geográfico. O município, o distrito, o bairro, o setor censitário, o estado, o Brasil. Então, o dado da Silvia, o dado do Giva, o dado da Marta, eles nunca são publicados. Então, você não consegue, através da declaração ao IBGE, ter acesso a uma política pública de forma direta, tá? Porque não é um cadastro, o censo não é um cadastro. Agora, ao se declarar para o IBGE, as pessoas compõem o total de demanda de políticas para cada grupo. Então, o total de indígenas demanda que tenha políticas para esse total de indígenas naquele recorte. Então, se você se declara indígena, você aumenta a demanda por cota, por assistência de saúde, por escola, naquele local onde vocês indígenas estão residindo, tá? Então, é importante isso, né, vocês entenderem, todo mundo entender que não é um cadastro, o censo não é um grande cadastro individual. Ele é um retrato da demanda e dos avanços que as políticas tiveram para a população indígena, por exemplo. Então, você vai ver como é que está a saúde indígena, como é que está o saneamento básico da população indígena comparando com os não indígenas, o acesso à educação, o acesso ao mercado de trabalho, o rendimento médio da pessoa indígena, para cada recorte, município, bairro, setor censitário, estado, país. Né? E no caso das cotas, a declaração do censo, ela indica a demanda de ação afirmativa para cada recorte também. Então, o dado do IBGE, ele vai dizer quantas pessoas de cada grupo étnico-racial existem em cada recorte do país. Então, vai ajudar a ver a demanda por política pública para esse grupo. Então, se eu tenho uma política de ação afirmativa específica para algumas categorias de resposta, essa política vai ser calibrada pelos quantitativos. Os outros benefícios que as pessoas têm ao responder ao censo são benefícios de a gente poder mostrar a realidade de onde vocês vivem e do grupo ao qual vocês pertencem. Então, não só para acessar políticas públicas, mas também para se fazer conhecer a população brasileira como um todo, porque, pasmem, o Brasil não se conhece. O Brasil não sabe que tem, às vezes, população indígena, população quilombola ali do lado da residência da própria pessoa. Não se sabe que, e o censo tem esse papel, é um papel educativo. As pessoas não sabem que o Brasil é um dos países com a maior diversidade étnica e linguística do mundo, graças aos povos indígenas. Então, assim, são informações que passam além das pessoas do senso comum. Então, o censo tem um papel educativo da sociedade, mostrar, dar visibilidade para os grupos etnicamente diferenciados, a diferença das suas estatísticas em relação aos grupos diferentes deles, né? Então, permite saber se a população indígena, na última década, passou a ter mais acesso à educação, que a gente espera que sim, a gente viu um investimento em escolas de educação diferenciada, né, por exemplo, melhorou o acesso à saúde, saneamento, mercado de trabalho, né? E a outra coisa que eu acho importante, que eu esqueci de colocar para vocês, que nesse censo, pela primeira vez, para todas as aldeias e comunidades indígenas que tenham lideranças que as representem,
a gente vai fazer um questionário sobre a aldeia e sobre a comunidade, pegando as dimensões coletivas da vida dos povos indígenas, que só no questionário domiciliar a gente não vem retratando nos últimos censos. Então, uma novidade para 2022 também, que é esse retrato também da infraestrutura, dos recursos naturais, dos recursos de educação, saúde, hábitos e práticas, acesso a telecomunicações, acesso ao transporte coletivo das aldeias e comunidades indígenas, dentro e fora de terras, em contexto rural e em contexto urbano. Então, é uma novidade desse censo também, que vai nos permitir trazer mais dados que beneficiem a população indígena ao retratar melhor a sua realidade. Eu acho que tem um elemento aí, né, Marta, que você traz, que é um elemento, pelo menos, que me provoca muito, né, que é o elemento da memória, né, é o elemento da história, que tem vários outros elementos, né, que